Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Olha o hino que soa no nosso estúdio, Bruno Prado. Olha o hino que soa no nosso estúdio, Vanderlei Nogueira. É o hino do Flamengo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Daronco bem que tentou evitar. A CBF tentou de tudo que é jeito. A arbitragem da CBF é um lixo. A arbitragem da CBF é horrorosa. Com 3 lances de VAR nos 2 jogos decisivos da Copa do Brasil, o VAR não chamou ninguém. Pena que eu cheguei um pouco atrasado hoje, porque era pra eu estar de óculos escuros, em homenagem a Steve Wonder. Steve Wonder, que pra mim é o novo mascote do VAR no Brasil. Porque se tem alguém que enxerga no VAR, esse VAR é muito mequetrefe. O futebol brasileiro caminha para se tornar um lixo cada vez maior nas mãos da CBF. Mas falando de jogo também, o Flamengo jogou muito mal, mas se classificou. E aí me perguntaram, pilhado, mas você achou justo? Vamos lá. O Palmeiras foi muito patético e muito covarde no Maracanã. O Flamengo foi patético e covarde no Allianz Parque. Então, esse muito que o Vanderlei gosta quando eu falo, muito patético, muito covarde, do Palmeiras no Maracanã, fez um pouquinho a diferença. E eu acho que sim, o Flamengo mereceu a classificação, apesar de o Tite merecer ser criticado. O Tite não poderia fazer o Flamengo jogar do jeito que jogou. Foi um massacre do Palmeiras, até ali os 30, 25 minutos no primeiro tempo. Poderia ter feito mais. Com 1 segundo de jogo já tinha o Palmeiras tendo chance de gol, com a defesa do Flamengo toda perdida. Mas é um Flamengo classificado. Tá me olhando com essa cara por quê? Não, só tô... Eu cheguei aqui movimentado, porque eu vim correndo, eu tava atrasado. Eu sei, você fica empolgado. Entendeu? Eu gosto de empolgação. Você sabe que entusiasmo é Deus em mim. Então eu fico vendo você empolgado assim, eu fico feliz. Entendeu? Então eu sou um Deus pra você. Isso, exato. Deus está em você, entendeu? Você viu, Deus. Esse entusiasmo, eu fico olhando, admirado. Que bom. Carregado. Porque aqui a gente carrega emoção. Aqui não tem aquele negocinho de oi, tudo bem, não. O ponto que me chamou mais a atenção nesse discurso, primeiro... Não, vamos falar de arbitragem ainda, hein? Empurra pra frente. Não, é isso. É. Primeiro eu queria dar um abraço no Dr. José Asmar, que fez aquela recomendação pra você, filhinho, desabafa, que faz bem pro coração. Se solta. Se solta, porque aí tira aquele aperto do peito. Perfeito. Infarto nem pensar. É isso. Tá bem, doutor José, pela preocupação com o filhinho. Agora, vamos lá, Vander. Vamos. O jogo, bom, né? Foi um jogo... O que você quer que eu fale primeiro? Eu quero que você fale do jogo. A arbitragem eu vou deixar pra depois, que aí eu vou vir com vontade. Então. Aí eu vou tomar o fé no grego do jogo. E vou vir com vontade. Funciona, tem funcionado. Agora, eu só quero que você fale o seguinte. Um Palmeiras muito patético e muito covarde no Maracanã. Um Flamengo covarde e patético no Allianz Parque. Eu esperava mais. Dos dois fora de casa. Poucas pessoas vão falar diferente do que você acabou aqui. A gente está falando isso num jogo de 180 minutos. Foi exatamente o que aconteceu. Fugir disso já é muito profundo e procurar algumas coisas que vão ser cansativas. Primeiro jogo, foi exatamente isso. O Flamengo aproveitou, fez 2 gols, poderia ter feito mais. Vários companheiros falaram sobre isso. O Palmeiras, 2-0, ficou bom para o Palmeiras. Muito difícil, mas ficou bom em relação à superioridade do Flamengo no Maracanã. E o Palmeiras foi muito criticado porque não jogou. Foi chamado de time acovardado. Esse foi o retrato do primeiro jogo. Veio o Flamengo para São Paulo com uma larga vantagem num jogo dessa maneira. Todo mundo sabe, são 2 grandões, vão disputar um jogo que pode levar, que um só vai para a próxima fase da competição. E o que é que a gente viu? O Flamengo, uma grande decepção,
não jogou nada. Foi sufocado, entre aspas, pelo Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras teve condição de liquidar o jogo mesmo no primeiro tempo. Teve oportunidades para colocar um placar maior, 2-3-0. Ficou inerte o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas ainda assim o Palmeiras procurou mais. Qual foi o problema do Palmeiras? Aquela frase ou aquela palavra usada muito pelo Abel Ferreira. Não podemos esquecer isso. Vale no futebol a eficácia. O Palmeiras foi ineficiente. Chegou mais? Nem poderia ser diferente. É grandão, está jogando em casa, está em desvantagem, tem que partir para cima e encontrou um time que foi uma decepção. Mas foi ineficiente. Não conseguiu colocar a bola para dentro. Uma vez só, foi pouco e perdeu a classificação. Esse foi o retrato. E depois, aí vou falar na hora que o apresentador do programa der sinal verde, todos eles, Flamengo e Palmeiras, jogaram toda essa incompetência dos dois jogos nas costas do Daronco, que é ruim. A gente sabe disso. Ele vive uma má fase há muito tempo. Mas não jogou nas costas também. Calma aí. Você falou, a gente vai falar da arbitragem, mas você falou da incompetência do Flamengo e do Palmeiras. O Daronco e o VAR do Daronco, eles também são muito incompetentes. Sem dúvida. Então você tem que criticar todo mundo. Não. Como a gente critica o Flamengo no Allianz Parque, como critica o Palmeiras no Maracanã, tem que criticar sim o Daronco e até o Wagner Hiway, né? Que parabéns pra FIFA, que tirou esse árbitro horroroso da Copa do Mundo. Porque ele foi indicado pela CBF. Os dois aproveitaram que o Daronco e a arbitragem é ruim. Deixaram São ruins. O bumbum na janela. Sim. Eles aproveitaram, porque se tivesse sido uma arbitragem precisa, é terrível para eles. Teriam que falar da incompetência em São Paulo e da incompetência no Rio de Janeiro. Né? O técnico foi expulso e não participou da entrevista coletiva, o que também é um desafogo. Coincidência, foi expulso, mas é o correto, não participa da entrevista coletiva, evitou falar exatamente sobre a ineficiência do time dele. Foi ineficiente, o Palmeiras, a palavra é dele, não é minha. Ele sempre fala isso. É inegável que o Palmeiras foi ineficiente. Atacou mais? Sim, nós sabemos, mas tem que colocar a bola para dentro. Não foi competente. É isso. Sobre a arbitragem vai falar daqui a pouquinho, mas eu quero só deixar claro. Ele é muito ruim, ok? Não é de hoje, faz tempo, mas que aproveitaram para valer o drama vivido pela arbitragem. É um drama vivido pela arbitragem brasileira. É dramática a situação da arbitragem brasileira e jogar nas costas dos caras. É isso. Mas é o que eu falo, Wander. Se fosse bom, ninguém ia jogar nas coxas dele. Tá bom. Então também não tem desculpa. Se ele fosse um árbitro bom, se o VAR enxergasse direito, ninguém ia jogar nas costas deles. Flávio Prado, a gente está falando de um jogo onde o Flamengo, tá? Que a gente falou que no primeiro foram 19 finalizações contra 2. Flamengo teve 19 contra 2 do Palmeiras. Ontem, se eu não me engano, foram 20 contra 5. 20 finalizações, se eu não me engano, contra 5 do Flamengo. 7 no gol do Palmeiras, 2 no gol do Flamengo. Ou seja, o Flamengo passa. Mas é aquilo que eu costumo dizer e que eu não vou falar por resultado. Eu ainda não acho esse time do Flamengo aquele time de culhão, como era em 2019. Vamos enfrentar o adversário que for, vamos jogar bem dentro, vamos jogar bem fora de casa. Eu vejo esse Flamengo em muitos momentos decisivos ainda como um time frouxo. Deixando bem claro, porque ontem não saiu o segundo gol por centímetros, milímetros ali do Flaco Lopes, e porque o Palmeiras perdeu chances. Inclusive o goleiro que o Tite botou de titular para fazer politicagem com o elenco, que não é o goleiro titular, quase entregou a paçoca 2 vezes. Ele entregou no gol, que ele falhou, depois no último minuto do jogo sai igual uma barata tonta. Então o Tite também tem responsabilidade ali. Mas eu não vejo esse Flamengo. Eu vi que o Viga já reagiu, eu vou chamar o Viga já lá do Rio de Janeiro. Eu não vejo esse Flamengo como um time firme ainda. Eu vejo esse Flamengo como aquele que foi eliminado pelo Olímpia, que chega em jogo grande, afrouxa, fica apático, não entra no ritmo do jogo, como aconteceu ontem contra o Palmeiras. Mas passou, Flávio Prado. Mas a atuação tem que ser criticada.
e o Tite tem que ser criticado de novo, junto com os jogadores. Você sabe que eu tô preocupado com você, né? Eu não te perguntei nada. Hoje, mas eu não te perguntei absolutamente nada. Se eu te perguntar se você tá preocupado comigo... Eu tô olhando assim, você aqui na veia, você tá muito, né? Tá muito inchado. Eu tô preocupado com você. Eu acho que você tem que se acalmar um pouco. Isso, olha lá. Tá vendo? Eu tô falando aí. Pronto, tá vendo? Desabafando. Eu acho que você tá muito nervoso. Eu acho assim, já vou falar no geral. Tem alguns jogos que a gente espera. Tipo assim, você chega na Inglaterra, você vai jogar City e Liverpool. Pô, que legal. Chega na Espanha, vai jogar Real Madrid e Barcelona. Você fala, pô, né? Legal, vou ver esse jogo. E, invariavelmente, os caras entregam um bom jogo. Você vê um jogo legal. Quando saiu a tabela, Flamengo e Palmeiras, eu fui direto olhar a tabela. E fiquei bravo porque logo no começo falei, pô, né? Aí eles fizeram um jogo aqui, foi um lixo, um 0-0, uma lata de lixo. Aí eles vão pra Copa do Brasil. Pô, legal, né? Pô, os caras, quanto mais eles jogarem, melhor. A gente queria ver toda hora Real e Barcelona, a gente quer ver toda hora City e Liverpool. Aí eles fazem o primeiro jogo lá. O Palmeiras com medo. Faz o segundo jogo aqui, o Flamengo com medo. Ou seja, eles fizeram 3 jogos, 3 lixos. Se lá você tem expectativa de jogo e os caras entregam, aqui não. Não entregam. Imagine o garoto que dependesse desse jogo para gostar de futebol. Tá morto. Vai falar assim, olha, você vai ver Flamengo e Palmeiras, o que tem de melhor no Brasil. Os mais organizados estão... Nossos 3 jogos, ele fala, isso aí, não, eu não quero saber desse esporte, não. Isso aqui é muito ruim, é muito feio. Eles conseguiram fazer 3 jogos horríveis com os elencos que tem. Mas dá pra elogiar a atuação do Flamengo no Maracanã e a do Palmeiras aqui? Tá, mas por que dá, né? Um contra o outro? Não, mas é um contra o outro. Você tem que ter jogo, não teve jogo. Lá o Palmeiras não foi, aqui o Flamengo não veio. Não tem sentido isso, pilhado. Não tem sentido isso. Eles têm que jogar futebol. Nós trocamos a cultura do ganhar o jogo por não perder. Então o Palmeiras foi lá no Maracanã com medo de perder. Ficou com medo, tá todo recuado aqui. O Flamengo veio pra cá com medo de não perder. Isso não é futebol, pô. Futebol não é o esporte de quem não toma gol, é o esporte de quem faz gol. Esse é o objetivo. Claro, você pode ganhar. O Flamengo não jogou nada ontem aqui e conseguiu se classificar. Mas realmente não tem o menor sentido. Então, uma decepção muito grande com os dois. Realmente uma vergonha a falta de futebol em 3 jogos que esses times fizeram. Times caros, times bem pagos, times com jogadores badalados. E eles fizeram 3 lixos. Nós não tivemos jogo entre eles. O 0-0 ninguém jogou, lá só um jogou e aqui só um jogou. O jogo é de 2, você não tem um contra o outro, não dá pra você chamar de jogo de futebol. Então, vergonhoso o que eles apresentaram até agora. Eu espero, é domingo que eles jogam de novo? Sim, que eles tomem vergonha na cara e joguem pelo menos uma vez, né? Mostra um pouquinho do que, pra justificar toda a quantia que é investida, tudo aquilo que a gente espera deles. Eu acho que eles têm a obrigação, no 4º jogo, de mostrar um pouco de futebol, né? Sem covardia, sem nada. Jogar bola. Sabe, 4-3 pra um ou pra outro, jogar futebol. Se eles não podem fazer, quem vai fazer? De quem nós vamos esperar isso no futebol brasileiro? Ou o retrato é esse, é isso aqui, estamos mortos. Porque, olha, vou falar uma coisa pra você. Inacreditável. Você fica esperando, né? Vai começar o jogo. Nada. Eu concordo com o Flávio. Terrível. Agora, tem muita gente lamentando, Rodrigo Viga, o fato do Tite não ter falado, né, na coletiva de imprensa. Por quê? Porque foi um jogo muito ruim. Foi um jogo onde o Tite tomou decisões erradas para a grande maioria da torcida do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo poderia ter sido eliminado. Foi um jogo que eu tava louco para ver a explicação do Tite do porquê o Matheus Cunha jogou. O Matheus Cunha quase foi o responsável por uma eliminação do Flamengo. E aí, porque o Tite quer ser psicólogo, nunca vi isso, gente. Você consegue ter gestão de grupo sem também querer fazer uma terapia coletiva. Eu acho ridículo você botar o goleiro que não é o titular pra agarrar um jogo tão importante. E outra, se ele falar, não, mas ele é o goleiro das Copas, é que é a competição menos importante. Mentira! Porque ele poupou o time contra o São Paulo. Então ele estava achando esse jogo contra o Palmeiras o mais importante. E botou o goleiro reserva. Agora, Viga, eu não lamento o fato do Tite não ter falado. Porque o Tite falar e nada é a mesma coisa. Eu canso de falar aqui, a coletiva do Tite é um saco. Você pergunta uma coisa, o Tite responde outra. Eu pergunto, Rodrigo Viga, qual é o seu nome? Aí você fala, pilhado, o nome da sua mãe é Rosana Asmar. Aí eu falo, não, mas eu perguntei o seu nome. O Tite não responde, ele não responde nada. Então ele iria pra coletiva, as pessoas iam perguntar do Alan, que não joga nada. Ele ia falar, é o coletivo. É o grupo. Não é o Alan. Ele não ia falar nada da atuação do Alan. Aí as pessoas iam perguntar, Tite, por que o Matheus Cunha agarrou? Por que não é o Rossi que é o titular? Matheus Cunha quase entregou.
Ah, quem está no Flamengo faz parte dessa campanha. É o grupo. Vai pastar! Eu não tô perguntando se é o grupo ou não, mas tem um titular, pô. Tem um cara que é o melhor, que tem que jogar. Se o Tite não responde nada, não fez muita falta a entrevista coletiva do Tite. Agora, Viga, ele não falou, não sei por quê, porque o Abel não falou porque foi expulso. Mas e o Tite? Fugiu da imprensa? Por causa da péssima atuação depois de poupar o time contra o São Paulo? Tem que ser criticado, né, Viga? O Flamengo passou, mas assustou seu torcedor. É isso aí, Pilhado. Muito boa tarde para você, para a rapaziada toda da bancada, para o nosso ouvinte, espectador, internauta desse bate-pronto da Jovem Pan. Eu fico muito à vontade para fazer críticas ao Tite, porque não as faço de hoje. Faço desde as 2 Copas que ele sonhou em vencer e caiu da mesma forma, da mesma maneira, em quartas de final. Acho até que a filosofia dele, que ele tenta implementar no Flamengo, tem algumas semelhanças com aquilo que ele tentou fazer na seleção brasileira. Quem é o novo Fred? O Fred, o canhotinho, meio de campo do Tite na seleção brasileira. Quem é o novo Fred no Flamengo? É o Alan. Não justifica, não há nada que fundamente baseie, alicerce a presença do Alan no time titular. E digo por quê? Se ele é volante, ele tem que marcar. Ele ou não marca ou marca mal. Todo jogo deixa o sistema defensivo vulnerável. Se ele é meia, o que eu acho que ele não é, ele erra muitos passes. Se ele é qualquer outra coisa, não está agregando, não está contribuindo. Então, nada justifica a presença do Alan. Tampouco a do goleiro Matheus Cunha, que, como você bem disse, com muita propriedade, Pilhado, ele poderia ter feito algo semelhante ao que aconteceu contra o Olímpia no 3-1, jogando lá em Assunção, no Paraguai. Péssimo nas saídas de bola, não saiu nas bolas. No lance do gol do Palmeiras foi bizarra aquela defesa que ele fez. Parecia um jogador de vôlei de praia, de vôlei de quadro, tentando dar um peixinho na quadra. Depois simulou uma falta que não aconteceu. O cara dá a cabeçada dentro da pequena área do Flamengo, quase entra no gol do Flamengo e o goleiro está dando passos para trás. Que história é essa, meu amigo? Nos jogos grandes, nos jogos superlativos, tem que estar em campo os maiores. Então, de Copa, Tite, você já mostrou que tem muitas frustrações. Entende pouco ou quase nada. E está repetindo em outro tipo de Copa no Flamengo. Se ele não apareceu para falar na entrevista coletiva, eu não sei qual é a razão do Tite. Mas ele fez um favor para a comunidade rubro-negra, para a torcida rubro-negra. Porque não é agregar patavinas, porcaria nenhuma. Como você bem disse, é uma retórica, uma narrativa completamente vazia, esvaziada, que ninguém presta atenção. Com certeza, os índices de audiência desabam quando o Tite está falando. Agora, meu caro Pilhado, o Flamengo perdeu a chance de meter 3-4 aqui no Maracanã. E esse poderia ter sido também o placar do Palmeiras jogando no Allianz nesta quarta-feira. Concordo com tudo que vocês disseram, que foi uma atuação lamentável dos dois, top 2 do futebol brasileiro. Agora, o torcedor do Flamengo estava comemorando com certa reticência a vitória por 2, porque sabia que ia ter um jogo duro fora de casa. Com todo perdão, o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo passou 90 minutos borrado, se borrando de medo ontem no jogo contra o Palmeiras. Por quê? Porque qual seria a estratégia do Palmeiras? Partir para dentro. O Flamengo não podia o quê? Tomar gol com 10, 15 minutos. Foi exatamente o que aconteceu. Tomou com 10, 15 minutos, ficou sofrendo durante os outros 80, 90 minutos. O torcedor do Flamengo, rapaz, não comemora essa classificação. Depois dessa classificação, foi para o médico, foi fazer um check-up para saber se está tudo em dia. Porque o Tite realmente é um soco na boca do estômago com a sua filosofia e também uma arritmia cardíaca, viu, Pilhado? É isso, gera sim uma tensão no torcedor do Flamengo. Claro que eu acho que aí o Vig exagerou. Comemorar, o torcedor comemorou. Passou num confronto aí direto contra o Palmeiras, que é a outra superpotência hoje, né, do futebol brasileiro. O torcedor comemorou, mas o torcedor comemorou com um pé atrás. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Comemorou com o pé atrás, né, Bruno Prado? Porque realmente o Tite tomou muitas atitudes erradas ontem. Primeiro, já tirar no intervalo o Luiz Araújo para botar o Davi Luiz. Ou seja, o Flamengo não vai tentar mais nada. É isso. Se o Palmeiras fizer um gol, já era. Porque ele tirou ali um otimismo, né, do Flamengo de ter um ataque, de ter um contra-ataque. Também tem essa opção do Alan. O Alan que o Tite insiste. Meu Deus do céu. O Alan custou 8.200.000 euros
pro Flamengo e não joga nada desde que chegou, erra passe o tempo inteiro. Até a defesa do Flamengo, que é boa muitas vezes, ontem estava perdida no começo do jogo, deixava a bola quicar, ficava perdido, não ganhava uma bola no alto, não ganhava uma sobra. Foi tudo errado. E aí, o Tite teria que aparecer para falar por que o Flamengo jogou pessimamente contra o São Paulo lá, com o time reserva, por que jogou pessimamente hoje com o time titular, por que antes do jogo contra o Palmeiras estava jogando muito mal, porque é o que eu falo, o resultado tá aparecendo, aí esconde as atuações. Eu vou lembrar da péssima atuação contra o Cuiabá no Maracanã, eu vou lembrar da péssima atuação contra o Fortaleza no Maracanã. Eu vou lembrar da péssima atuação contra o Criciúma em Brasília. Tudo time que tem um orçamento muito abaixo do Flamengo e está lutando para não cair. Eu vou lembrar da péssima atuação contra o Vitória no Barradão. Então, Juventude. Contra o Juventude é um time que é o seguinte, se for campeão jogando feio, como tá jogando, ok. Parabéns, Tite. Tá bom, valeu, teu estilo de jogo. Agora, a gente mesmo falava aqui, o Tite não é mais um retranqueiro. O Tite começou a jogar pra frente. Eu não tô enxergando isso, porque às vezes a escalação mente. Ah, mas botou atacante. Mas o time não joga muitas vezes. É um time do Flamengo muitas vezes retrancado, é um time do Flamengo muitas vezes que joga mal, que não cria. E aí, Bruno, eu tô falando de um time que não cria, tendo Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, Pulgar. Eu tô falando de um time galáctico, um time milionário, que qualquer treinador gostaria de ter na mão. E aí eu pergunto, imagina um time desse na mão do Vojvoda. Imagina um time desse na mão do Vojvoda, que eu vejo o Fortaleza jogando o que joga, sem nenhum jogador de peso no Fortaleza. E aí eu acho que a gente precisa questionar o futebol que está sendo mostrado. Agora, se for campeão, vai ter que engolir. É esse o estilo do Tite, é campeão jogando mal, mas foi. Agora, se não for campeão, vai valer sim uma crítica de um Flamengo tão forte que joga tão mal. Bom, eu não acho que ele é um técnico retranqueiro, isso eu não acho. Acho que às vezes o time não consegue criar. Ontem o Palmeiras, no primeiro tempo, não deixou sair de trás e foi uma atuação ruim do Flamengo, como foi do Palmeiras lá. Duvido que o Abel falou, olha, não passem do meio campo. Ele não conseguiu, O Abel joga muitas vezes mais atrás, mas tem contra-ataque, tem a bola em alguns momentos. O Palmeiras não passou do meio campo lá no Rio não porque o Abel pediu, porque o time não conseguiu, o time jogou mal. Como o Flamengo no primeiro tempo ontem. O segundo tempo, nem tanto. O segundo tempo, foi um jogo bem ruim no segundo tempo. Dos dois, ontem até no segundo tempo, o Palmeiras pressionou mais no final. Então, por isso que eu acho que o Flamengo acabou passando. Acho que o domínio lá no Rio foi maior do que o do Palmeiras aqui em São Paulo. Sim, o Flamengo, ele tem alguns momentos bons, outros ruins. Eu acho que aí não é só o Flamengo. Em relação a todos, a expectativa é muito grande, porque eu acho que todos os elencos do futebol brasileiro, todos, sem exceção, eles tem um valor muito maior do que eles deveriam ter mesmo, todos, assim, não tiro nenhum time, todos. Eu acho que aqui se paga muito mais do que vale. Então gera uma expectativa. Eu acho que não tem nenhum super time no Brasil, acho que temos times bons, outros médios e outros ruins. Eu acho que nenhum chega muito bom. Acho que os melhores são bons. E aí estão Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Para mim, os três melhores. No papel, o Atlético Mineiro deveria ser, mas não é. Na prática, ele está nos médios. Então, se pegar o que vale o Atlético Mineiro e o que joga, não vale. Acho que nenhum escapa disso. E assim, o Flamengo, ele, com a classificação de ontem, acho que ele fica mais distante do título brasileiro. Palmeiras e Botafogo, com as eliminações de ontem, se aproximam mais do título brasileiro. E aí eu tenho curiosidade de ver como o Flamengo vai levar isso, que o Flamengo tem Palmeiras e Botafogo nas próximas rodadas. Como é que vai levar isso? A Copa do Brasil, ele vai continuar levando à frente do brasileiro ou só levou porque era o Palmeiras? Para mim, eu já deixei minha opinião bem clara. Para mim, a Copa do Brasil é a terceira, claramente. E a Copa do Brasil, né, Bruno? Você levantou uma coisa que eu estava pensando ontem, vendo os melhores momentos. Flamengo perdeu seus dois principais rivais na Copa do Brasil. Sim. De força. Vai ter o São Paulo, que é o atual campeão, que vai passar hoje pelo Goiás. Mas só de ter livrado Palmeiras e Botafogo já fica um caminho mais... O Atlético Mineiro no mata-mata pode ser um adversário duro também. Assim, na teoria limpou, mas aí o Flamengo tem uma chance de brigar pelo título brasileiro. Como é que vai ser nas próximas fases?
vai continuar priorizando as Copas? Se continuar priorizando as Copas, não vai brigar pelo título brasileiro. E aí a briga vai ficar entre o Palmeiras e o Botafogo, que já estão com uma competição a menos, e daqui a 2 semanas um deles vai ficar só com o brasileiro. Daqui a 2 semanas, ou Palmeiras ou Botafogo vai ficar só com o brasileiro, porque eles se pegam na Libertadores e um dos dois vai embora. Então, quem ficar só com o brasileiro, se não tiver muito atrás na pontuação, após a disputa da Libertadores, eu acho que passa a ser o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Se a pontuação estiver próxima, como está agora, eu imagino que o eliminado de Palmeiras e Botafogo passa a ser o principal favorito ao Campeonato Brasileiro. E aí vamos ver como vão levar. Eu tentaria levar os jogos com Palmeiras e Botafogo agora com o melhor time possível. Com força total. Sim, tentar. Eu não sei se vai fazer, né? Tem os confrontos com o Bolívar agora. E a partir das quartas da Copa do Brasil, se o Flamengo estiver próximo ali dos líderes do Brasileiro, eu colocaria a Copa do Brasil em último lugar. Mas não foi o que foi feito agora. Mas vamos ver, se o Flamengo priorizar as Copas, aí o sucesso ou o fracasso no ano vai ficar dependendo de uma vitória num título de Copas. E o brasileiro, que é uma coisa mais previsível, não que o Flamengo, se levar a sério, é certeza que vai ganhar, claro que não, mas brigar, ele está ficando de lado. Essa é a maior curiosidade que eu tenho nos próximos meses, principalmente já domingo. Pega o Palmeiras, confronto direto, e no outro Botafogo. Como é que o Flamengo vai? Porque esses confrontos podem já definir a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro.